certo? Podem fazer de qualquer jeito aqui. Fiquem à vontade. Então, gente, nós começamos a estudar magistratura dentro daquela perspectiva da gente estudar o quê? A relação jurídica processual, né? Relação sujeitos, autor, polo ativo, contra ou em desfavor, sujeito réu, polo passivo, com o juízo processante, magistrado, magistratura, para dirigir, para conduzir, utilizando o quê? Os seus poderes instrutórios, que a gente viu, artigo 139 do Código de Processo Civil, lá os poderes instrutórios do juiz, para dirigir, para tentar igualar as partes, para dilatar prazos, para alterar situações, buscando a efetividade, conduzir o processo, conduzir a relação jurídica. Então, são os poderes instrutórios que eu disse para vocês que eles tinham sido ampliados visando o quê? A efetividade. O que é efetividade? Resultado, satisfação, entendeu? Então, é isso que se busca no papel do magistrado nessa relação jurídica processual. Conduzir, equilibrar, igualar, visando garantir o quê? O contraditório, ampla defesa. Então, o objetivo é esse, né? O magistrado, ele está ali para isso, gente. Ele é o gerente, ele vai gerenciar, ele vai conduzir. Por força de qual princípio? Impulso oficial, né? Então, por força do princípio do impulso oficial, tá certo? Quem disse agora qual é o princípio que vai nortear, certo? A decisão jurisdicional, quando ele decide com base em qual princípio? Entenderam, não? Pergunta. Qual princípio vai nortear? Livre convencimento o quê, ô Jonathan? Faltou uma coisa. Peraí. Livre convencimento motivado. E aí, eu dou pronto por 2 para Rafael e para ele. Ele diz fundamentado. E aí? Votem sim ou não por 2? Sim, por 2. Olha aí. A Camila querendo ser política. Por 2. Olha aí, olha aí, ó, todo mundo querendo, ó, passar de bonzinho. Tô brincando, gente. Vai ser Jonathan. Só não tô andando aqui. Jonathan e... Jonathan foi quem foi que respondeu? Jonathan e... Não tô vendo aqui. Isabelle foi... Ah, Isabelle. Isabelle, tu já tem, não tem não, Isabelle? O menino para responder as coisas. Ela já tem, pode mais não, viu? Tô dando só pro Jonathan. É bom que viu, Isabelle? Tu já tem, mulher. Da aula passada. Pode mais não. Tá, tem 10 pontos aqui. Ok, gente? Isabela já tem 1. Aí só pode ser uma vez, tá? Certo? O povo solidário, viu? Olha aí. Vamos para frente. Então, nós vimos isso, que o magistrado, ele está para quê? Para conduzir, para dirigir, para gerenciar, para apaziguar. O quê? Relação jurídica processual. E a gente viu que ele segue qual princípio? Para decidir, como a professora Isabelle falou, professor Jonathan, livre convencimento motivado. O Jonathan falou fundamentar, também é, entendeu? Porque tem que fundamentar. Ele é livre no convencimento, ele é discricionário, mas ele tem que dizer as razões que o convenceram, que o levaram a ter aquele convencimento. Ele tem que indicar. E outra coisa, como eu disse, hoje não é só um aspecto genérico, ele tem que detalhar, dizer onde foi que encontrou. Não é copiar, colar, não, entendeu? Ele tem que dizer por que dele ter extraído aquele entendimento. Até porque a gente viu o quê? Que o juiz ele não pode se furtar de tomar uma decisão alegando uma lacuna, uma obscuridade da lei. Ele tem que decidir, né, dentro do que o ordenamento permite, mas ele não pode alegar que não tem existe uma lacuna legislativa, ele não tem como decidir, não pode. E nós vimos também na aula passada que ele só pode julgar por equidade, né? Equidade que a gente lembra é um aspecto mais flexível, né? Ele não fica totalmente vinculado, quando é por equidade, ele não fica totalmente vinculado, certo? Ele não fica totalmente vinculado, tá? A questão de que ele não fica vinculado ao aspecto de... na verdade, quando ele decide por equidade, ele está fazendo o quê, gente? Ele está no aspecto de ver um aspecto amplo, entendeu? Ver um aspecto amplo, certo? Um aspecto amplo, em que sentido? É o exemplo, por exemplo, quando ele define, gente, uma questão da prestação alimentícia, né? Nós sempre vimos que a questão da prestação alimentícia, na verdade, ele tem um parâmetro, né? O juízo processante, ele não se vincula, entendeu?
ao que determina a lei. Deixa uma base assim, mais ampla, certo? Uma base mais ampla para definir o que ele vai decidir. A Mariana está perguntando aqui, professor, isso seria o dogma de completude? O dogma de completude tem lacuna em um código. O código existe muitas lacunas, entendeu? Então, esse dogma é nesse aspecto, é o exemplo de um código que tem lacuna, que ele não consegue preencher sozinho as respostas. Tá? Já o aspecto da equidade, não. O aspecto da equidade é uma liberdade que se dá, viu, Mariana? É no aspecto de ser mais discricionário. Né? Então, quando ele decide, ele não fica vinculado. Por exemplo, quando ele define uma pensão alimentícia, senhores, ele não fica vinculado ao que a pensão, a tabela, por exemplo. Se tiver um filho é 10%, se tiver 2 filhos é 20%. Não tem isso. Com a questão da equidade, acaba sendo mais amplo. Né? Então, é por isso que a lei permite a equidade quando efetivamente ela está prevista. Como eu dou sempre o exemplo da questão da jurisdição voluntária. Tá bom? Quando tem, sempre eu dou exemplo da questão da jurisdição voluntária, certo? Sempre dou exemplo da jurisdição voluntária. Tá? Tem gente sem conseguir entrar. Por quê? Por que está sem conseguir entrar, gente? A Rafaela está dizendo que tem gente que tem sem conseguir entrar. Rafaela, eu mandei aí o link, né? Esse aí, não o link, vocês não entraram. Entendeu? Certo? Sei não, ó. Até aí, estão entrando. Mande o link aí para eles, tá? Realmente eu não sei não. Tá? No torpedo do link que o senhor colocou foi CD. Não, é do AB. Do AB, por favor, minha gente, porque eu não tô sem conseguir entrar aqui no WhatsApp. Ok? Deu certo? Foi CD, não. É um do AB. O primeiro de cima é do AB. Avise lá, Cida, por favor, que é do AB. Avisa lá, Mariana, tá? Que é do AB. Então, tá certo, gente? Deu para entender, Mariana? Tá certo? Então, gente, quando a gente fala por equidade, é que é permitivo. E aí a gente vai avançar, certo? A gente vai avançar em que sentido, gente? Por exemplo, o juiz processante, o magistrado, até aqui, o Código de Processo Civil atual não tinha uma previsão. Deixa eu ver o que ela está falando. O senhor colocou, mas foi no torpedo Unifor. Ah, tá. Entendi. Coloquei lá no Unifor CD os dois. Vê lá, gente, eu me ajuda aí, por favor, porque se eu entrar lá vai atrapalhar aqui, ó. Foi mal, desculpe. Mas como eu estou gravando, né? Vamos para frente. Então, gente, qual é a situação? Até o código atual, certo? Eu não tinha uma previsão sobre a questão de que, quando o juiz ele não agisse corretamente, certo? Não existia uma previsão para ele responder no aspecto civil, certo? Acerca dos possíveis danos que ele tem ocasionado por alguma conduta equivocada, né? Então, por alguma conduta equivocada, até o Código atual, ele não tinha uma previsão sobre o aspecto de que, para a questão do juiz responder civilmente, ele sofreu uma ação de reparação ou de indenização, ele particularmente, juiz, pessoa física, quando ele agisse de uma forma ilegal, ilícita, né? Então, o Código Novo ele veio mudando, certo? Com base primeiramente em quê, gente? Primeiro aspecto que a gente tem que destacar, o papel do Conselho Nacional de Justiça. Lá no artigo 103b da Constituição Federal de 88, artigo 103b da Constituição Federal de 88, 103b da Constituição Federal de 88, nós temos o quê? O papel do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é composto de 15 membros, com um mandato de 2 anos. Né? Qual é o papel do CNJ, gente? É apurar o aspecto administrativo. Entendeu? Então, se, por exemplo, um juiz ele tem uma conduta equivocada, dolosa, com o fito de prejudicar, que não observe, por exemplo, o livre convencimento motivado, que não observe o contraditório, que venha no intuito de beneficiar alguém, o CNJ pode entrar o quê? Fiscalizando no aspecto administrativo, né? Então, administrativamente, o CNJ exerce esse papel, que são as perspectivas que a gente encontra lá, no geral, no artigo 103b da Constituição Federal de 88, que é o papel do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, o CNJ, ele vê a questão do aspecto, o quê, gente? Administrativo. O Conselho Nacional de Justiça, ele analisa o aspecto administrativo. Então, se porventura
um juiz venha praticar algum ato e que esse ato ele traga prejuízos às partes e fique provado que, na verdade, ele quis prejudicar as partes, o que pode ser feito? Se instaura um procedimento perante o Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça, ele vai apurar o quê, gente? O Conselho Nacional de Justiça, ele vai apurar a questão administrativa, segundo a Constituição Federal de 88, artigo 103b da Constituição de 88. Fica muito claro esse papel do CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça. Ele tem esse papel, certo, de exercer a função administrativa para controlar, para fiscalizar o aspecto administrativo. Aí o Código de Processo Civil, gente, certo? Ele lá no artigo 143, inciso 1º e 2º, artigo 143, inciso 1º e 2º, ele fala o que? O 143, inciso 1º, e 2º, a Rafaela colocou, assim, a Rafaela não faz tempo não, viu? Artigo 143 diz, ó, o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. E no inciso 2º, né, quando ele recusar, omitir ou retardar, certo? Recusar, omitir ou retardar, certo? Recusar, omitir ou retardar, tá? Assim, segundo, né? Omitir ou retardar, ou Rafaela, garante muito. Sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício o requerimento da parte. Então, gente, digamos que o juiz, porventura, pratica um ato com o fito de prejudicar alguém, de trazer prejuízos, sem observar o contraditório, sem observar a ampla defesa, sem garantir o direito das partes se defenderem. Então, dessa forma, ele pode, por exemplo, ter uma conduta apurada perante o Conselho Nacional de Justiça. Eu falei para vocês que o CNJ, ele não é um órgão de natureza processual, ele não analisa processo, ele analisa condutas. Então, ele está ali para fiscalizar a administrativa e, orçamentariamente, o papel do juiz. Então, gente, o juiz, ele não é que ele vai perder a questão do livre convencimento dele, entendam, certo? Quando a Constituição Federal, ela trouxe, com a emenda 45 de 2004, que é a reforma do judiciário, trouxe a criação do CNJ, ela quis fazer o quê? Tem que ter um órgão que fiscalize, que controle os excessos do juiz, né, que controle esses excessos. E aí veio o Código de Processo Civil e falou do aspecto civil. Então, se porventura ele tiver excessos que venham a ser apurados na seara administrativa, esses excessos também podem ser apurados na seara civil, que é o que diz o artigo 143. Então, gente, isso não é para impedir o livre convencimento. Por isso que o convencimento do juiz, no princípio do livre convencimento motivado, ele tem que fundamentar as razões, os motivos que o levaram a ter aquele convencimento. Certo? Isso não é para impedir o livre convencimento. Isso não é para cessear. Não é para diminuir o poder do juiz e a atuação jurisdicional. Não serve para isso, ele serve para garantir, pelo contrário, para garantir o contraditório, para garantir a poder defesa, para garantir o devido processual e, sobretudo, o livre convencimento motivado, certo? Então, CNJ é questão administrativa. No aspecto civil, artigo 143, e no aspecto de ele se vir responder por abuso, a nova lei do abuso de autoridade está aí, né, muito polêmica até hoje, né, para poder, nesse sentido, mas com aspecto de quê, gente? Nenhuma dessas leis, nenhum desses aspectos criminal, civil, administrativo, eles podem impedir o livre convencimento motivado, desde que ele firme onde ele encontrou o convencimento dele. Motive o porquê, diga os porquês, diga as razões. O juiz tem que ser livre, só que de maneira motivada. Ok, gente? Então, esse papel está aí, muito claro, nesse artigo 143. Outra coisa, gente. Ó, o juiz, quando responde aí, gente, ele responde pessoalmente, certo? Vocês estão vendo, responderá civil, agradecimento por presidente, é ele, o juiz, é a atuação dele. O que não ocorre, por exemplo, outra situação, gente, se a gente for lá para o artigo 37, que eu vou colocar aqui, ó, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Rafaela, pega aí. Artigo 37, parágrafo 6, que eu estou procurando. 37, parágrafo 6, que essa menina é rapidez, viu? Artigo 37, eu acho que ela é ditadora, em algum lugar. Da Constituição Federal de 88. 37, parágrafo 6, já pegou?
37, parágrafo 6, que eu estou procurando ainda. Quando eu volto para lá, já está, né? 37, parágrafo 6. Espera aí. Ai, meu Deus do céu, rapaz. Eu vou pegar umas aulas, certo? Que eu estou... Sinceramente, espera aí. 37, a melhorei foi muito, foi lá. Rapaz, 37, parágrafo 6. Cadê o bicho aqui? 37, parágrafo 6. Quando eu voltar para lá, já está lá. Peraí. Aqui, ó. Parágrafo 6. Já botou, Rafael? Responda. 37, parágrafo 6. Ela não fala, não. Coloquei, professor. Já tá aí. Olha aí, ó. Tô dizendo. Tu fica deixando... A Mariana botou todo mundo, menos eu. Eu sou o único que não acho. Ó, voltando. Ó, gente, olha a situação. Quando o juiz fica claro que ele agiu por dolo ou culpa, trazendo prejuízos, ou recusou um ato para prejudicar alguém, para não beneficiar outrem, certo? Ele pode responder o quê? Administrativamente, quem é que fiscaliza isso? Ser Conselho Nacional de Justiça. Civilmente, inclusive de forma regressiva, né? Ou pelo aspecto de ter agido dessa forma. E, no caso, por a lei de abuso de autoridade também. Né? Então, ele pode responder sobre essas três esferas. Aí tem um detalhe, gente. O artigo 37, parágrafo 6º, ele fala aí da responsabilidade civil objetiva do Estado. Certo? A responsabilidade civil objetiva. Então, o que é isso? Quando, por exemplo, certo, um agente público, tá, ele age em nome do Estado, tá? Você vê, pessoa de direito público ou direito privado, prestador de serviço público responderão pelos anos que seus agentes, nesta caso, casar a terceiros. O que é relevante? É relevante, gente, para comprovar só o nexo causal. Houve um nexo causal, certo? O que é o nexo causal? O nexo que originou aquele prejuízo. Não é subjetivo, eu não tenho que comprovar a culpa. Eu só tenho que comprovar um nexo causal, certo? Houve um nexo causal, certo? Por exemplo, o cara vem da ambulância lá do interior e tudo mais. É originado um acidente que mata uma pessoa no outro carro. Aí, se provar um nexo causal, certo? E se porventura não tiver alguma forma que o prejuízo tenha sido originado por outrem, que o terceiro que tenha sido a vítima, que tenha sido que originou essa demanda, esse prejuízo, aí como é o nome dessa responsabilidade civil? Objetiva. Por que eu quis trazer esse artigo 37, parágrafo 6º? Seguinte situação, se você se sentir prejuízo ou prejudicado pelo juiz processante, você pode acionar o Estado. Comprovando o nexo causal que houve esse prejuízo efetivamente ocasionado por aquele agente, você faz valer, você faz uso do artigo 37, parágrafo 6º. Aí a gente volta lá para o artigo 143. No 143, o que é que a gente diz? Ó, o juiz responderá civil e regressivamente. Regressivamente originado por quê, gente? Artigo 37, parágrafo 6º. Voltando. Juiz agiu prejudicando, com dolo ou culpa, porque quis prejudicar ou beneficiar alguém. Não é o simples fato dele ter tido um convencimento, é uma prerrogativa do juízo processante, ele tem um convencimento desde que tenha motivação, que tenha fundamentação. Se ele age com o objetivo de prejudicar alguém, por dolo ou culpa, trazendo prejuízos, ele pode ser responsabilizado administrativa, perante o CNJ, civil, certo? Que é o caso do artigo 143, e no caso do aspecto da lei do abuso de autoridade, certo? Que entra lá no aspecto da lei, o crime de abuso de autoridade, que está lá. Então, ele pode agir, ele pode responder por essas três esferas. Com um detalhe, se porventura eu comprovar o nexo causal, eu posso acionar o Estado. Por exemplo, um juiz do Estado do Ceará, eu aciono o Estado. Se o Estado perder, ele pode responder regressivamente, esse juiz. É o que diz o artigo 143. Então, ele pode responder pessoalmente, diretamente com a ação, hoje, certo? Como pode responder regressivamente. E esse artigo, ele é muito polêmico, não é não? Por quê? Tem que ter muito cuidado, porque esse artigo, ele não pode atrapalhar, meus amigos, o quê? O livre convencimento motivado, tá certo? Ele não pode atrapalhar o livre convencimento motivado. Ele não tem esse objetivo. Ele tem esse objetivo para restringir quando o juiz age com abuso, com excesso, sem observar os ditames legais, tá certo? Então, o objetivo é que no processo ele haja de modo a garantir de forma equitativa,
equilibrada o direito da parte autora e da parte que exerce o direito de defesa, ou também das suas exceções, da sua defesa. Direito de ação, direito de defesa. Então, ele tem que garantir isso, garantir o equilíbrio, garantir o contraditório, garantir a defesa. Ok, gente? Alguém tem alguma pergunta? Acho que alguém pediu aqui para uma pergunta. Foi, Karen. A parte pode chegar a isso através de um embargo declaratório, que a juiz não consiga ser claro. Ou, Karen, não. O que a Karen está perguntando? Gente, só para abrir um parêntese. Tá? Tem um recurso que se chama embargos declaratórios. O embargo declaratório é um recurso que você interpõe contra o próprio juiz que prolatou. O juiz tem uma sentença, nós vimos naqueles dois tipos de sentença, né? Sentença terminativa, artigo 485, e nós vimos a sentença definitiva, artigo 487, né? Vocês lembram? 485, terminativa, 487, definitiva. Então, quando o juiz prolata uma sentença, tá? Ele prolata uma sentença, só que essa sentença ela não foi clara. Ela foi contraditória, ela foi obscura, ele deixou de trazer pontos relevantes, certo? Então, você, enquanto parte sucumbente, a parte que perdeu, né, pode interpor um recurso de embargos de declaração, ou embargos declaratórios, para que o juiz declare essa obscuridade que você encontrou, para que o juiz declare essa contradição que você encontrou, para que o juiz declare essa omissão, porque o embargo declaratório, ele serve para a omissão, serve para a contradição e serve para a obscuridade. Efetivamente, cara, se você interpuser esse recurso de embargo de declaração e ele não esclarecer, porque o recurso de embargo de declaração, ele é chamado de recurso retratativo, para o juiz se retratar, o juiz se rever uma decisão e esclarecer, ele serve para esclarecer alguma situação. Aí, de repente, se o juiz não ficar muito claro e você perceber que, na verdade, ele está agindo com dolo, com culpa, com o fito de beneficiar ou prejudicar outrem, aí você pode, nesse caso, levar como prova o recurso de embargo de declaração, certo? Nesse sentido, sobre essa ótica. Nada obsta que, efetivamente, com base nisso, você venha entrar com ação pedindo que seja reconhecida essa situação, tá certo, cara? Eu não sei se fiquei claro nesse sentido. Então, nesse caso, a Mariana, então, nesse caso, o juiz poderá responder subsidiariamente. Subsidiário não é o ideal, né, a terminologia. Subsidiário é em substituição. Né? Quando um pedido é subsidiário, eu estou dizendo que eu estou substituindo, ele vem depois, é de sou menos importância. Não tem tanta relevância, entendeu, Mariana? O ideal é utilizar regressivamente. O que é o regressivo? A pessoa perde uma ação e ela pode... O Estado perdeu a ação, que foi interposta em decorrência de um ato do juiz. O Estado vai ser prejudicado, vai ter que indenizar. Então, ele pega e vai cobrar do verdadeiro responsável. Então, não é subsidiário, Mariana, é regressivo. Tá? Subsidiário da ideia de substituição. O juiz, ele não substitui, entendeu? Ele não substitui. Ele pode responder por regresso, regressivamente, como parte que realmente é a responsável. Por isso que o ideal é utilizar regressivamente e não subsidiário. Tá bom? Certo? Vamos para frente. Natan? É o Vitor, é? Não, é Jonathan. Olha, rapaz, Jonathan está participando tanto, rapaz, que tão feliz. Diga aí. Professor, pelo que o senhor falou, assim, se por um lado existem dispositivos no código, né, no sentido de limitar a ação do juiz, ou pelo menos ter uma fiscalização maior com o CNJ do ponto de vista no aspecto administrativo. Isso eu entendi, de um lado. De outro lado, a gente vê também que o código, ele confere alguns poderes, né, comparando com o que tinha preteritamente, no sentido do juiz ele ter mais meios, ele ter uma certa flexibilidade no sentido de dar agilidade e eficiência ao processo. Quando a gente faz esse sopesamento, essa ponderação, o senhor diria que hoje a tendência é que o juiz ele tenha mais poder dentro do processo, do todo, da questão como um todo, ou que ele sofra mais limitações? Ou isso depende do ponto de vista que se analisa? Jonathan falou tão bonito, cara. Tô orgulhoso, viu? Foi massa, eu adorei, é sério. Jonathan, meu amigo, excelente indagação. Só dizer uma coisa para ti. O objetivo do código foi esse. Lá no artigo 139, ele abraçou novos poderes que não tinham.
entendeu? De forma expressa. Já existiu implicitamente, entendeu? Ele quis expressar. Então, efetivamente, ele aumentou mesmo. Com esse aumento, concordo com você, tem que só pesar. Com esse aumento, teve outro lado da moeda. Qual foi? Passou a ter um controle maior, né? Então, na medida em que eu aumentei, né, Jonathan? Eu aumentei, dei mais poderes instrutórios, lá no artigo 139, poderes que não tinha no código pretérito, no código anterior, e eu conferi agora expressamente. Então, eu estou dizendo o quê? Que atualmente eu dei mais poderes, mas ao tempo que eu conferi, ao tempo em que eu conferi mais poderes, tá, gente? O que foi que eu fiz, hein, Pedro? O que foi que eu fiz, Jonathan? Eu também controlei mais. Pelo CNJ, pela essa possibilidade de uma ação civil que não tinha reparação, entendeu? Então, foi por isso. Eu tenho que só pesar e ver, no caso concreto, Jonathan, o que é que vai ver mais. Eu tenho que fazer uma ponderação, desde que eu garanta, entenda, o livre convencimento motivado. O livre convencimento motivado é que vai nortear, senhores, a atuação do magistrado, entendeu? Se essas medidas que foram implementadas, essa ação regressiva, o CNJ, a lei do abuso de autoridade, elas vierem a interferir nisso, aí realmente a gente tem que rever, porque o que deve se priorizar prioritariamente, certo? O que deve priorizar prioritariamente, o que é o livre convencimento motivado. Não sei se deu para esclarecer, John. Deu sim, professor. Muito obrigado. O meu querido pode ter via, meu querido aqui é nosso, entendeu? Eu brinco porque o horário, uma hora dessa, aí nesse pandemia, né? Certo? Eu brinco por isso, viu? O que a Dora está perguntando, hein? Sobre as questões, calma, mulher, eu vou falar ainda da suspeição, ela está falando lá na frente, ó. Vamos, ó. Então, gente, ok. Aí, gente, a gente começa a entrar agora no estudo de duas temáticas muito relevantes, tá? Que é o aspecto de nós analisarmos, tá? O impedimento e a suspeição do juiz, tá? Então, nós vimos o quê? O juiz, ele tem um livre convencimento motivado. Como o Jonathan falou, e nós complementamos, tá certo? Então, nós temos que sopesar, ponderar o que é mais relevante em alguns momentos. Os grandes poderes conferidos ao juiz no novo código, ou a questão de ele responder quando ele age com excesso, quando ele age com abuso. Tem que ser comprovado, evidentemente. Esse abuso, esse excesso tem que ser comprovado. E aí, de forma clara, o Código traz nos artigos 144, artigo 144 e artigo 145, artigo 144, calma, Dora, brincadeira, viu, Dorinha? Artigo 144 e artigo 145, eu não vou nem colocar mais que a Rafaela coloca já. Então, vai lá, Rafa, me ajuda. Artigo 144 e artigo 145 do Código de Processo Civil. O 144, gente, ele fala do impedimento do juiz. E o 145, ele fala da suspeição. 144, ele fala do impedimento, e 145, ele fala da suspeição. Primeira diferenciação, certo? Olha aí, Rafael, é desenrolada mesmo. Primeira diferenciação. Cadê o Felipe? Está dormindo, né? Primeira diferenciação. As hipóteses de impedimento, meus amigos, são mais objetivas. As hipóteses de impedimento são mais objetivas. As hipóteses de suspeição, são mais subjetivas. Impedimentos são mais objetivas, suspeição são mais subjetivas. Se eu esquecer o rol que tem lá, certo? Eu posso... essa situação é mais objetiva. Essa situação é mais subjetiva. O que é ser mais objetivo? Gente, se aquela situação ocorrer, já induz, já leva a crer uma hipótese de impedimento. Já quando for uma hipótese mais subjetiva, o que é ser subjetivo? Eu preciso comprovar. Eu preciso comprovar que existiu. Eu preciso comprovar que existiu e que aquele fato, aquela situação existente, ela traz o quê? Prejuízo às partes. Então, nas hipóteses de impedimento, o 44, elas são mais objetivas, elas são mais diretas, elas são mais absolutas. Ocorreram, poderá gerar nulidade.
Já nas hipóteses de suspeição do artigo 145, por elas serem mais subjetivas, e eu tenho a obrigação de comprovar, doutor Vitor, eu tenho a obrigação de comprovar, então, se eu tiver a obrigação de comprovar, eu tenho que comprovar e dizer que houve um prejuízo. Que aquela situação que ocorreu, ela trouxe prejuízo à questão da imparcialidade. Tanto o impedimento quanto a suspeição, gente, elas trazem à tona o princípio da imparcialidade do juiz. O juiz tem que ser imparcial. Nós vimos lá, quando a gente foi estudar lá o artigo 139, que falou dos poderes instrutórios, a gente deixou isso muito claro, que o juiz tem que ser imparcial. Ele não pode ter lado. O lado dele é o lado da justiça, da razão, do direito, de garantir o direito das partes. É o lado do juiz. Então, as hipóteses de impedimento e suspeição, elas fazem valer, elas trazem à tona, tá, o princípio da imparcialidade do juiz. Lembrando aos senhores, para a gente não ter que decorar, as hipóteses de impedimento do artigo 144, elas são mais absolutas, porque elas são de natureza objetiva. As hipóteses do artigo 145, que fala da suspensão, elas já são mais subjetivas. Para que eu venha a considerá-las, muitas vezes eu tenho que comprovar que ocorreram e que houve prejuízo. Já no 144, eu não preciso comprovar que houve um prejuízo, entendeu? Só basta que ocorra. Vamos lá para o artigo 144. Rafa, minha assessora, bota aí, Rafa, o artigo 144 lá. Eu vou procurar mesmo que tu acha. Então, artigo, eu vou colocar ela agora que eu passei para a minha monitor. Pronto. Aí, valeu, João Rafael. Esse cara é demais, né? Vamos aqui, ó. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, olha aí, gente, exercer suas funções no processo, em quem interveio como mandatário da parte, olha aí, ele foi advogado, mandatário, recebeu um mandato, um instrumento de mandato. Qual o instrumento de mandato por natureza? Qual é? Procuração, né? Em quem interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público e prestou depoimento como testemunha. Que conheceu outro grau de jurisdição. Olha, ele foi juiz lá no primeiro grau e está sendo desembargador. Como é que pode? Como é que fica a imparcialidade dele, gente? 3, quando estiver postulando, né? Quando estiver postulando, né? Olha aí, 3. Quando estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge, isso aqui só não serve para o Gilmar Mendes, viu, gente? Para ele não, grande ministro Gilmar Mendes, está gravando, Deus me livre. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo, uma filha, linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive. Estão vendo, gente? Porque elas são objetivas. Se ocorrerem, gente, o cônjuge, quem é que manda na minha casa? Quem é? Todo mundo sabe, né? Do quem é que manda na casa do Vitor? Todo mundo sabe. Quem é que manda lá na casa do Tassiano? Quem é? Todo mundo sabe. Entendeu? Então, assim, como é que ele vai desrespeitar a mulher dele? Como é o juiz, a Camila sendo juíza, e o Tassiano advogado, como é que ela vai poder julgar uma causa dele? Jamais. Que ela vai chegar em casa e se meter, não, viu, Tassiano? Fica calado aí. Entendeu? Então, assim, ó, o Vitor mentindo. Então, todas essas situações do artigo 144, gente, elas são objetivas. Olha aí, né? Vocês estão percebendo a diferença? E quando é objetiva, ocorreu, já se presume um prejuízo. Ocorreu alguma situação dessas aqui que estão elencadas no artigo 144, se ocorrerem, já induz, já leva um prejuízo. Lembrando a vocês que essas hipóteses do 144, gente, elas são taxativas. Elas são números clausos. O que é números clausos? Taxativo. As hipóteses de impedimento, elas são taxativas. Se tiverem essas situações, induzem, presume-se o quê? O impedimento. Que poderá gerar o quê? A nulidade do ato processual por conta da violação manifesta à imparcialidade. Impedimento, ó. Inciso 7 aqui. Quem figura como parte cliente do Instituto de Advocacia de seu cônjuge, companheiro, é o caso de Gilmar Mendes, né? Ou parente consanguíneo afim, na reta colateral até terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Está entendendo, gente? Ó, quando promover a ação contra a parte, o seu advogado. Ou está entendendo? Então, as questões do artigo 144, elas são objetivas, elas são mais absolutas, elas são taxativas, elas são números clausas, não são exemplos.
Se eu quiser levar uma situação de impedimento, eu tenho que analisar se estão presentes as situações do artigo 144. Elas são taxativas. Tá? Porque violam de forma direta, objetiva, violam de forma direta e objetivamente o quê? A imparcialidade do juiz. Tá bom, gente? Artigo 144. Aí nós vamos para o artigo 145. Rafa, assessora. 145. Não, olha aí. Gente, não dá nem para... Olha aí, não, gente. Olha a Ana Luísa. Essa menina é uma águia, olha aí. Num instante, eu estava atrás, eu não vou mais digitar, não. Se garante mais. Olha aí, ó. A suspeição do juiz. O que foi que eu disse para vocês? As hipóteses de suspeição, elas são mais subjetivas. Entendeu? As hipóteses de impedimento, no 144, são mais objetivas. São mais diretas. Se elas ocorrerem, leva a crer que houve o quê? Uma violação à imparcialidade. Do 145, doutor Enzo, que está calado, do 145, já são subjetivas. Suspeição, para não esquecer. Subjetiva. Subjetiva. Sul de suspeição. Quando a gente estuda para concurso, a gente cria essas palavras, né? Concurseiro nada. Essas trovoadas é o quê? Porque está chovendo, rapaz. Está aqui na tua casa, não. Tu está no interior, é isso. Então, o que não está escutando nada? Não está dizendo nada. Assim. Artigo 145. A suspeição do juiz, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes. Eu vou saber se o juiz é amigo íntimo, né? Só se estiver num Réveillon, né? Como o povo está comentando aí de uma pessoa, né? Está no Réveillon com um delegado. Olha aí. É amigo íntimo, não sei. Pode o cara até passar lá até tirar na foto. Gente, cuidado com esse negócio de foto, não é não? Certo? Porque a pessoa... deixa eu tirar uma foto aqui, Narta, contigo. Eu não sou nada, né? Tudo bem. Mas já pensou um cara, um Vitor, um procurador da República Dominicana, aí tira uma foto. Olha aí, amigo íntimo. Aí eu tenho que comprovar, gente. Eu tenho que comprovar, tá entendendo? Por quê? Eu tenho que dizer que eles são amigos íntimos e pelo fato de amigos íntimos, eu trouxe prejuízo. Entendeu? Porque são mais subjetivas. São mais subjetivas. Aí, segundo, que receber presentes de pessoas que tiveram interesse na causa antes de iniciar o processo. Que aconselhar alguma das... Gente, a pessoa recebe presente, né? Aí, tá entendendo? Eu sempre tive medo desse negócio de presente, sabe? No interior, quando a gente é delegado no interior, eu fui delegado de Icó, fui delegado de Oroz, fui delegado de Uruguretama, de Itapipoca. Então, assim, é danado para chegar, né? Uns cor de ovo, tá? Ô, meu amigo, aí você fica todo errado, né? Porque o povo do interior, minhas origens são interioranas. Então, assim, a gente vê que o povo do interior, eles fazem isso, às vezes, para agradar, né? Entendeu? Fui de Uruguretama, por isso que eu fiquei meio perturbado. Então, não, gente, eu gosto de Uruguretama, brincadeira. Fui há 8 anos atrás, né? Que não era nem nascida, Priscila. Então, quando as hipóteses do artigo 145, vocês podem perceber aí, professor Rafaela, que elas são mais subjetivas. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro de parênteses ou linha reta colateral, inclusive, interessado no julgamento do processo em qualquer das partes, certo? Interessado em qualquer das partes. E ainda diz o parágrafo 1º, do 145. Poderá o juiz declarar suspeito por motivo de foro íntimo. Nessa situação, por motivo de foro íntimo, gente, tem um detalhe. Ele não precisa dizer quais razões dessa suspeição pelo foro íntimo. São da questão da intimidade deles, entendeu? Da intimidade deles. A Priscila, meu esposo, todo mundo tem defeito, Priscila. Brincadeira, Priscila. Eu gosto da cidade, Maria. Adoro aquela cidade, tô brincando. Então, assim, olha, quando a gente fala das hipóteses do 145, que fique claro, gente, a gente está falando mais de um aspecto subjetivo. As hipóteses do 144, se ocorrerem, já se presume que houve uma violação à imparcialidade. Já as hipóteses aqui do 145, eu tenho que comprovar que houve prejuízo, entendeu? Porque elas são mais de natureza subjetiva e elas podem ser relativizadas. Por isso que dizem que as hipóteses do 144, elas são objetivas e são absolutas. São presumíveis que houve violação à imparcialidade. As hipóteses do artigo 145, que é de suspeição, são subjetivas. Então, a gente vê que tem que se comprovar que existiu o fato, tem que comprovar que houve o quê? Prejuízo, entendeu? Tem que comprovar que houve prejuízo, certo? Tem que comprovar que houve prejuízo. Então,
Como é que eu alego isso, gente? Lá no artigo 146, eu tenho, ó, no prazo de 15 dias, a contrário do conhecimento do fato, artigo 146, minha assessora, artigo 146, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, no qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruir com documentos que se fundar a alegação de testemunhas. Então, para que fique muito bem claro, gente, fique muito bem claro que, efetivamente, se ele não se declarar nessas situações, a parte pode alegar em 15 dias, do momento em que ela tomou conhecimento ali, daquele fato, né? E o relator ele pode fazer o quê? Decretar um efeito suspensivo, no caso, para o incidente, ou sem efeito suspensivo, dependendo da situação, né? Dependendo da situação. Então, as situações de impedimento, gente, ou suspeição, elas trazem o quê? Aspectos pertinentes à violação à imparcialidade do juiz. Então, nós vimos, o juiz tem que ser imparcial por força do princípio da imparcialidade, tem que firmar o convencimento, o livre convencimento motivado, ele tem que dizer as razões que o levaram a ter aquele entendimento, né? Para quê? Para que ele possa exercer de forma equilibrada, equitativa e garanta o direito pertencente a ambas as partes. Então, imparcialidade, livre convencimento motivado. Artigo 144, situações de impedimento, são mais objetivas, são mais absolutas, são que taxativas. Suspeição, são mais subjetivas, eu preciso provar que ocorreram e que trouxe prejuízo. Suspeição, elas podem ser relativizadas, elas podem ser aceitas. Outra coisa, as hipóteses de suspeição aí é o que, gente? São exemplificativas, até porque o parágrafo 1º, se uma hipótese não tiver aí, pode ter uma alegação pelo próprio juiz por motivo de foro íntimo. Então, as hipóteses do artigo 145, em tese, elas poderão ser relativizadas e são exemplificativas, entendeu? Toda vez que isso for suspeito, eu posso alegar que houve uma suspeição e que essa suspeição está trazendo prejuízo à imparcialidade. As hipóteses do artigo 144 são de impedimento, elas são mais objetivas, elas são mais absolutas. Se ocorreram, pode trazer o quê? Uma presunção já direta que houve prejuízo à imparcialidade. Então, nós vimos impedimento no 44, nós vimos uma suspeição no 45. Alguém tem alguma pergunta, gente, sobre isso? Nartan, é a Camila. Deixa eu só te perguntar Camila. uma coisa. How are you? I'm fine, thank you, and you? Olha, Deixa eu te falar. Esse artigo 146, certo? Você falou que, no caso, a parte pode alegar impedimento à suspeição. E você falou em alguma coisa em violação da imparcialidade do juiz, é isso? Imparcialidade porque, olha, tanto o 144 quanto o 145, Camila, eles fazem cumprir, fazem valer o princípio da imparcialidade, entendeu? Porque tanto o impedimento quanto a suspeição, eles são diretamente ligados à imparcialidade. Então, quando é que o juiz é parcial? Quando ocorre, por exemplo, essas hipóteses do 4445. Só que umas são mais graves. Quais são as que são mais graves? Do impedimento, que é do artigo 144. As outras são mais leves. Quais são as que são mais leves? O artigo 145. As mais graves, se ocorreram, já levam a presunção que houve violação à imparcialidade. As mais leves, se ocorreram, que é o do 145, de suspeição, eu tenho que comprovar, eu tenho que mencionar que houve prejuízo à imparcialidade do juiz. Então, as duas dizem respeito à imparcialidade. As mais graves do 144, que é impedimento, e as mais leves do 145, que é a suspeição, né, do juiz. Joia. Deu para entender? Deu sim, Qualquer coisa. Alguém mais alguma pergunta, gente? Gente, então tá aí, o nosso conteúdo para a aula de hoje é esse, né? Na próxima aula a gente vai falar, passando, auxiliar de justiça, e a gente já entra nas funções essenciais da justiça para a formação do processo. Ministério Público, advocacia, defensoria, entendeu? Vamos estudar a procuração, o que é que eu tenho que ter na procuração, como é o instrumento de mandato, entendeu? Como é que eu elaboro a procuração, porque nós, operadores, a gente tem que saber, pelo menos, logo de início, elaborar uma procuração sozinho, né, gente? Então, nós vamos passar pontos aqui relacionados à procuração. Ok, meus amigos? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Nartan, é sobre o trabalho, certo? É uma pergunta. No caso, tem uma das laudas lá que ela... Eu até vejo o seu torpedo, ou o seu WhatsApp, quer dizer. Pode dizer. Pronto. Aí, no caso, tem uma das páginas lá que é justamente da procuração, né?
E aí eu queria saber se dentro desse negócio tem pegadinha ou não do Moção. Tem não, tem não. Tem não, né? Ali é muito simples, gente. Qual é o objetivo, Camila e meus amigos? Deixa eu até parar de gravar aqui, né? Não é para ficar... porque para não ter muito tempo de gravação.